Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Pode Ser Singular, um podcast sobre ciência e a vida real de pessoas neurodivergentes. Eu sou Vitória Pacheco, psicóloga e analista do comportamento, e eu chego aqui para trazer muito conteúdo de qualidade e relevância para você. Olá, eu sou Rafaela Mello, psicóloga, analista do comportamento, neuropsicóloga, e estou aqui hoje para compor essa conversa aqui mais uma vez com a Vitória. É isso aí. E se você chegou agora aqui no Pode Ser Singular, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas atualizações. E também dá uma olhada nos episódios anteriores que estão imperdíveis. Isso aí. Se você já é de casa, já conhece o nosso podcast, compartilhe com outras pessoas também que pode se beneficiar do nosso conteúdo, amigos, familiares, compartilha com o pessoal também. É isso aí. Bom, as férias estão chegando, né? Um clima gostoso, mas para algumas famílias pode ser um momento de muita apreensão. E isso a gente está falando de famílias atípicas, né? E o tema de hoje vai ser como podemos organizar umas férias para crianças neurodivergentes de uma forma que elas também possam se beneficiar de felicidade, lazer e muito prazer nesse momento. E para falar um pouco sobre isso, a gente convidou aqui duas pessoas, que é a Patrícia Oliveira e a Lídia. Então, são duas profissionais incríveis de áreas complementares. Então, a formação inicial da Patrícia é TO e da Lídia, psicopedagogia. Então, são duas áreas que vão complementar aí a nossa conversa de hoje. É isso aí. Bom, a Patrícia já esteve aqui, né, inaugurando o nosso podcast, mas agora eu vou apresentar a profissional para além da diretora e CEO da Somos Singular. Bom, a Patrícia, ela é terapeuta ocupacional há 20 anos, atuou em neurologia, ortopedia, cegueira e baixa visão, atendendo o público infantil em hospitais, clínicas e centros de tratamento de queimados. Ela falou um pouco sobre isso aqui lá no nosso episódio 00. Ministrou curso sobre brincar e desenvolvimento infantil e atuou em brinquedotecas. Como analista do comportamento, ela foi aplicadora, coordenadora e supervisora, atendendo crianças e adultos TEA nos últimos 10 anos. Seja bem-vinda mais uma vez, Patrícia. Muito obrigada, Vitória, e vamos falar de brincar como algo sério. É isso aí. Essas férias. Isso aí. E além da Patrícia, também está aqui no estúdio a Lídia. A Lídia trabalha com o público TEA há 9 anos e estuda a aba desde 2017. Trabalhou com crianças em processo de inclusão escolar, como AT, psicopedagoga e supervisora clínica também. O foco do seu trabalho e estudo atualmente é com crianças e pré-adolescentes. Seus planos e projetos visam se aprimorar no trabalho de RFT. Isso é bem legal e bem difícil, né? E na intervenção para comportamentos inflexíveis também. Fora do serviço, ela divide a vida com seu gato e sua cachorrinha Mabê. Ama filmes e música brasileira. Seja muito bem-vinda, Lídia. Obrigada. Viemos aqui hoje para falar um pouquinho sobre brincar, né? Desmitificar algumas questões aí e tornar uma coisa prazerosa, é claro, né? Isso aí. Mais uma vez, obrigada por terem topado esse convite. E, bom, vocês duas são analistas do comportamento, mas uma é pedagoga e a outra é TO, né? Então, conta um pouquinho pra gente como é que o brincar atravessa a vida profissional de cada uma de vocês. Pode começar. Então, vamos lá. Bom, até brinquei, né, sobre brincar é coisa séria, porque durante a universidade a gente chegou a fazer uma cartela, né, sobre brincar é coisa séria. Muitas vezes o adulto, ele entende brincar como algo que não tem importância, como algo que não é relevante. Então, nessa você prejudica muito a criança quando você não vê a relevância do brincar, né? O brincar, ele está para a criança em grau de importância, do mesmo jeito que o trabalho está para o adulto. É a ocupação da criança, né? É a né? ocupação da criança. Mais do que a ocupação, é a forma que ela utiliza através do brincar para ela se comunicar, para ela se desenvolver, para ela conseguir entender como o mundo funciona, para ela organizar o corpo dela, para ela sentir o mundo. Então, brincar para a criança é algo muito sério. Por mais que o adulto tenha dificuldade de entender, né, daquilo que a criança se ocupa, né, precisa entender o quanto ele é relevante quando a gente fala de desenvolvimento normal infantil. Então, na terapia ocupacional, e aí eu quero só fazer uma comparação entre TO e ABA, a terapia ocupacional entende o brincar como um meio, como um fim, e como uma ocupação, como algo prazeroso para essa criança, motivacional. Agora, dentro da análise do comportamento, a gente entende ele como um comportamento operante.
E ele também vai ter tem bases filosóficas totalmente diferentes. Enquanto na TO, a teoria, o embasamento para o brincar, ele é desenvolvimentista, tá mais em Piaget, Vygotsky. Quando a gente fala também de Jean Ayres, né, para questões sensoriais, na aba ele já está pautado em outras teorias, que seria o behaviorismo, e já tem outros autores ali que a gente se debruça, que seria Sandberg, Dixon. Então, a gente teria outras referenciais teóricos quando a gente fala. Porém, ainda fazendo uma comparação, né, o brincar dentro da TO, ele é um pouco mais livre, ele é qualitativo. Dentro da aba, ele é quantitativo, né? E ele geralmente tem duas abordagens, você usa ou o ensino estruturado ou o naturalístico. Eu, como TO, não consigo muito ver o brincar dentro do ensino estruturado. Porém, a depender da competência técnica do aplicador ou das questões comportamentais do sujeito, da criança, é interessante você entrar no DTT. Porém, sou muito mais, talvez pela minha base ser terapia ocupacional e enxergar o brincar de uma forma diferente, sou muito mais a favor do ensino naturalístico como a estratégia de ensino mais adequada para a gente ensinar a brincar. Aí, quando você vai também pensar na estruturação de brincar, dentro da teoria desenvolvimentista, ela tem uma outra estrutura. Se você vai para a aba, ela tem também estrutura totalmente diferente. Então, se você pegar ali só o passo a passo, seu caminho da Margarida, você vai ver que ela passa pelo comportamento exploratório, depois procura de objetos, imitação, né? Ela vai por um outro caminho. Agora, quando a gente vai na desenvolvimentista, isso já se configura de uma outra forma. E tem mais passos até do que você comparando com a análise do comportamento. Porém, todas elas, de alguma forma, passam ali por uma estrutura, quando a gente fala de brincar, e o desenvolvimento infantil. Meu ponto de vista também é a gente parar para pensar que quando a gente fala das fases do desenvolvimento infantil, elas não são extremamente rígidas na passagem de idade. Elas vão se intercalando. Então, você vai falar de 0 a 2, né, o comportamento exploratório. Depois você vai falar de 1 a 3. Né? Então, eles, de certa forma, eles vão meio que se encavalando. E pode ser que, quando a gente fala de uma criança neurotípica, ela tenha dificuldade de fazer a transição entre uma fase do brincar e outra daquilo que é esperado pelo desenvolvimento infantil. Aí a gente teria que, entendendo a relevância do brincar, né, a depender também de cada criança, porque a gente sabe que é um espectro, tem lá as suas dificuldades, a gente tem que ajudá-la a fazer essa transição de ir passando por essas fases do brincar. Né? Porém, eu vejo ainda, quando eu comparo, né, entre TO e ABA, nós, na universidade, a gente aprende muito, são muitos semestres, acho que fica o quê? 3 semestres, na 4, TO, né? Só falando sobre desenvolvimento infantil, só falando sobre brincar. Eu acho que isso é um gap quando a gente olha para a psicologia, quando a gente olha para os analistas do comportamento, quando a gente olha para os aplicadores, não ter esse conhecimento. E também ter dificuldade de se jogar na brincadeira, de ser genuinamente presente ali na brincadeira. Da ludicidade, né? Da ludicidade, da criatividade, né? De entender onde está a motivação, de ter repertório mesmo para conseguir dar modelos para a criança, para narrar com verdadeira presença e genuidade o que está acontecendo, fazer o espelhamento, né? A introdução gradual de uma variação de brincar. Você vê que isso necessita muito roleplay, muito treinamento, para que o profissional da área da psicologia, ou que está, né, atendendo essa criança, desenvolva. Que acho que na teoria e na pedagogia, isso pra gente foi a muito base, melhor, né? é a nossa base. Se a gente tiver que sair suja de tinta, de massinha e De lama. toda... Né? A gente tá ali, né? E não tem problema nenhum de pagar carão. A gente não tem muito isso. Por isso que muitos analistas do comportamento, quando vão, né, chegando ali numa fase de mestrado, escolhem estudar temas como o desenvolvimento humano, né? O desenvolvimento infantil, Sim. justamente por esse gap. Sim. E olha só, né, quantas coisas a Patrícia trouxe aqui em relação ao brincar, né? Muitas vezes, principalmente quando a gente está falando de pais,
olhando para o trabalho até do terapeuta ocupacional, olhando para o trabalho do AT, que está ali brincando, eles não conseguem perceber a dimensão e todas as coisas que estão envolvidas nesse processo. Quanto é rico. Né? O quanto é rico. Mas vocês só brincam na terapia? Exatamente. TO ouve isso com ad eterno. E eu acho que na área da educação a gente se relaciona muito com outras áreas, como a TO, como a análise do comportamento, né? Porque a gente tem como base central, né, nossa BNCC, a gente deixa de ter essa criança que apenas recebia conteúdos na primeira infância, na educação infantil, e a gente passa a ter uma criança que ela é sujeita da sua aprendizagem. Sim. E como ela acessa a sua aprendizagem? Justamente brincando, né? Eu tive uma aula que para mim foi memorável com a Maria Mantoan, que é a nossa matrona de educação especial no Brasil, e ela trouxe uma provocação pra gente sobre aquela imagem de equidade que tem os menininhos nos banquinhos, né? E aí ela comenta, né? Ela trouxe uma provocação. Gente, o que vocês acham dessa imagem? A gente falou, tá certo, a gente tá dando possibilidades para todos e tal, tal, tal. E aí ela falou assim, tá, mas por que a gente tem um muro? Dividindo essas crianças de estar acessando a esse outro ambiente. Realmente a gente precisa pensar nesses indivíduos como diferentes. Mas quando a gente traz dentro do nosso contexto algo que é genuíno, como brincar, como essa criança se relaciona com o meio, como o meio se relaciona com ela, a gente não precisa desse muro. Né? Então, assim, muitas vezes a gente pensa, né, que nem vocês trouxeram, nossa, mas só brinca. Mas, gente, é brincando que ele vai acessar outras áreas, é brincando que ele vai acessar seus pares, é brincando que ele vai acessar experiências, seja elas cognitivas, motores, Sensoriais. né, sensoriais, em toda a sua construção. Então, assim, o brincar é algo, como a Patrícia falou, né, parafraseando já a Patrícia, é algo sério, né, de a gente pensar em toda essa estrutura, de como a gente vai fazer para ensinar esse sujeito. Só para esclarecer, você mencionou a BNCC. Você pode explicar um pouquinho para quem não é da área da educação o que é? A BNCC basicamente é a nossa base comum curricular, ou seja, tudo aquilo que a gente ensina para as crianças desde a sua primeira infância, lá na educação infantil, até o ensino médio, né? E atualmente a gente tem como eixo principal na primeira infância, essa criança que ela é ativa e sujeita da sua aprendizagem, né? Atuando como um pesquisador, a gente fala quase como mini-cientistas, né? Então, como tornar esse ambiente para que seja exploratório bastante para esses sujeitos. Legal. E pensando em todos esses pontos, né, da importância do brincar, o quanto essa criança ela é protagonista da sua própria aprendizagem, como que a gente escolhe atividades, como que a gente pensa em brinquedos, brincadeiras, levando em consideração esses pontos que vocês estão trazendo? Eu acredito que o principal ponto que a gente tem que pensar é justamente, ainda olhando, né, como analista do comportamento, não tem como a gente fugir, mas a fase de desenvolvimento daquela criança naquele momento, né? Ainda trazendo um pouco sobre como a educação muitas vezes se relaciona com a análise do comportamento, a gente tem uma pesquisadora que nos fundamentamos muito na primeira infância, que é a Amy Pickler, que ela fala sobre o movimento natural do bebê. Ou seja, eu não vou colocar essa criança em um movimento com o qual ela não esteja preparada para tal. Então, eu acho que a base para a gente entender qual que é o melhor brinquedo, qual é o melhor brincar, é realmente entender qual a fase de desenvolvimento que aquela criança está naquele momento. Por isso que é muito importante, se esse pai ele tem contato, né, tem profissionais de apoio, que esses profissionais eles estejam sempre juntos, né, junto com esse pai, porque o psicomotricista vai orientar na parte motora, né, a terapeuta ocupacional. Então, como ir estimulando aos poucos essa criança para ir desenvolvendo? Claro que a gente vai começar lá nos pequenininhos que tem um brincar mais construtivo, né, com os brinquedos mais de sons, né, que nem a gente tem aquela famosa girafa Gigi lá, que você joga o bloquinho e ela cai e faz um barulhinho. Depois a gente vai ter essa criança que começa, né, a explorar mais o ambiente, a brincar próximo dos seus colegas. Então, é muito importante que esse profissional que vai trabalhar com essa criança também, acima de tudo, entenda de desenvolvimento humano. Acima de qualquer protocolo, acima de qualquer outra coisa. Entenda como a gente se desenvolve, como a gente adquire essas aprendizagens. Perfeito. Acho que, por exemplo, assim, a gente na terapia ocupacional, né? Estudando o desenvolvimento infantil,
Então, se vem uma criança pra gente de 2 anos, a gente sabe que ela está no comportamento exploratório. Então, a gente vai procurar experimentar com essa criança, né? Oferecer uma série de atividades de ordem mais sensoriais e exploratórias, para ela procurar, para ela mexer, para ela manipular. Então, vai ter essa apresentação. A gente procura levar a criança para conhecer essas possibilidades. Porém, comportamentos exploratórios tem muito a ver também com a apresentação de estímulos, eles sensoriais, ou olfativos, ou de experimentação do corpo. A gente pode ter, quando a gente fala de transtorno do espectro autista, crianças que não estão muito receptivas para esse tipo de exposição, né? Então, o adequado é sempre a gente partir do sujeito. Então, quem é essa criança? Quais são os interesses dela? O que ela já traz com ela de bagagem? Qual é o repertório inicial que ela tem de brincar, de experimentação que se aproxima com o lúdico ou com as brincadeiras, para que você possa pensar também nos objetos. Porém, quando a gente vai crescendo, como ela falou, né, a gente passa ali do exploratório, né, a gente vai cair para brinquedos que a gente trabalha mais com empilháveis, para depois a gente também começar a estar aí no simbólico e também caminhar para brincar com pares. Ali já com 4 anos, né, que ela começa a se interessar mais pelo outro e sair muito do universo dela. Essas transições, a gente observando como terapeuta ou os pais observando, é que vão nos ajudar também a pensar nesse brinquedo para poder estimular essa habilidade. Quando a gente fala da aba, porque quando a gente fala da TO, a TO ela já pensa no recurso. Ela pensa o que esse trenzinho vai poder estimular e quais tipos de habilidades. A TO, a análise do comportamento já é ao contrário. Ela pensa em qual comportamento que está faltando, que está com baixa, né, apresentação, né, daquele comportamento, baixa frequência, ou que está zerado e que eu preciso estimular. Então, parte do recurso, a TO parte do recurso e tudo que aquele recurso pode explorar. E a análise do comportamento, ela já parte do indivíduo, né? Da habilidade, né? Isso, das habilidades que ele tem e o que ele não tem, que ele precisaria desenvolver. Mas quando eu vou para o social, eu preciso entender, se ela está na escolinha, a maioria a partir de 4 anos, acontece de ter criança antes de 4 também está na escola, do que essas crianças estão brincando. Porque se eu quero que ela desenvolva habilidades sociais, eu vou também procurar fazer uma pesquisa na escola, eu vou procurar entender nesses lugares onde tem outras crianças, que pode ser primos, pode ser outros locais que essa família frequenta, por exemplo, da igreja, né? O ensino de educação infantil na igreja. Tá, o que as crianças, na idade do meu filho, está brincando? Para que eu possa ver a possibilidade de o modo como meu filho brinca, porque às vezes pode ser um brincar que não é funcional. Que é um sinal de alerta já, né? Aí, dentro da aba, dependendo, se você olhar para a terapia ocupacional, a gente não considera tanto assim um sinal de alerta, a não ser que traga alguns outros prejuízos, né? Porque dentro da terapia ocupacional, tá tudo bem, né? Um certo nível de não ser caracterizado um brincar com funcional, não, carrinho a gente põe as rodinhas para baixo e faz vroom e passa na pista. Né? Que fica muito rigoroso, fica muito fechado. Então, dependendo do imaginário, do que essa criança está explorando, ou mesmo que seja um autoestimulatório, se isso não vai trazer muitas implicações, a TO não vai fazer interferência. Agora, os aplicadores, os analistas, eles vão querer fazer interferência porque eles estão focados em desenvolver essa habilidade de brincar funcional. E o pai, muitas vezes, também tá. A mãe também tá. Então, olha, filha, é assim que brinca. Né? Então, voltando no que a gente estava falando, eu preciso olhar para os pares, para que eu consiga trazer um repertório para que ele consiga se aproximar desses pares. Só que eu não vou conseguir, muitas vezes, ter o mesmo nível de brincar quando eu comparo com um grupo. Eu vou ver o que é possível, tá? Do repertório que ele tem, ou dos movimentos que ele gosta de fazer, ou dos personagens que ele gosta. Como eu vou aproximar, como que o repertório que ele tem, aonde eu encontro esse gancho para aproximar desses pares e começar a trazer uma variação de brincar, começar a trazer um aumento de repertório, para ajudar também nessa socialização quando a gente fala de brincar com pares. Né? Ele vai ficar naquele brincar paralelo
Até quando, né? Como que essa intermediação vai começar a surgir? E é muito importante a gente pensar, né? Porque uma das grandes críticas que a gente tem na educação infantil é justamente aquelas professoras, né? Que muitas vezes os pais também fazem isso, que é basicamente pegar a caixa de brinquedo e jogar na frente das crianças. Com tudo. Exato. Com tudo, né? A gente começamos a partir de um pressuposto de estética, né? Como é importante você criar, de fato, um centro de aprendizagem, né? Como que é importante, de fato, você tornar aquele ambiente convidativo para a criança ter acesso àqueles brinquedos, né? De uma forma cada vez mais ativa. Então, assim, olhar para o que os pares estão brincando, né? Trazendo essa aproximação sucessiva, mas também pensando que não é simplesmente você pegar a caixa de brinquedos do seu filho, por mais que ele manipule todos esses brinquedos, e colocar ele na frente, né? Simplesmente despejar, mas trazer realmente, né? Se essa criança, por exemplo, ela gosta de brincar de dinossauros, então um dia ela faz um viveiro de dinossauros, no outro dia ela faz o dinossauro cozinhando, no outro dia ele faz algo. Então, assim, coisas próximas disso, mas não simplesmente você pegar o brinquedo e dar na mão da criança e simplesmente, ou muitas vezes, só jogar no tapete próximo ao qual a criança está presente. É muito importante, né? Ensinar a extrair todas essas variedades dos mesmos recursos. E a gente tem uma dificuldade também dentro do autismo, que são os interesses restritos. Sim. Né? Interesses restritos, brincar mais estereotipado. Então, como que a gente consegue trabalhar isso dentro do brincar? Né? Como que a gente consegue expandir esse repertório como você está trazendo? Não, é uma estratégia, né? Então, vamos pegar esse recurso e pensar em outras variações. Porque quando a gente fala desses interesses restritos, a gente fala muitas vezes de crianças que vão ter comportamentos que vão interferir, né, nesse ampliar do brincar e que deixam muitos cuidadores receosos, né, de ampliar isso e acabam trazendo um termo que a gente sempre usa, reforçando muito só esse interesse restrito. Então, acho que essa pergunta é muito importante. Como que a gente consegue expandir esse brincar a partir desses interesses? Muito importante é a gente identificar como que isso se estrutura para essa criança, para eu conseguir criar o vínculo, para eu poder me aproximar dela. Então, eu vou começar brincando como ela brinca. Eu vou espelhar, imitar os mesmos movimentos. Eu vou narrar o que ela está fazendo. Não vou trazer demandas aqui, não vou fazer perguntas. Então, vamos supor, ela está brincando com Lego, ela está empilhando, ela gosta de empilhar Legos. E esse é um comportamento repetitivo e ela tem dificuldade de aumentar esse repertório no brincar. Então, se ela está construindo uma torre, eu vou construir essa torre também para poder criar esse vínculo, para mostrar para ela que eu me importo, que eu também estou ali e vou fazer isso junto com ela. Eu posso fazer barulhinhos conforme coloca cada pecinha, eu posso falar das cores, eu posso falar que o dela tá alto e o meu tá baixo, e ver, que aí no caso é o assentimento, ver se ela tá aceitando essas minhas falas, essas minhas narrações, essa minha tentativa de aproximar e de espelhar o movimento, porque ela também pode virar de costas, por exemplo, tem criança que vira, ela não aceita. E aí eu vou tentar, vamos supor, a minha meta é que ela comece a brincar de carrinho, esse carrinho tá escondido por enquanto. A hora que eu vejo que ela tá confortável, eu vou começar a pôr esse carrinho perto, eu vou talvez dar uma volta com o carrinho e já tiro e volto a brincar com a mesma peça do mesmo jeito que ela tá brincando, daqui a pouco eu venho com o carrinho fazendo um vrum, e eu vou vendo se todas essas minhas interações, sejam elas de fala, de interrupções, né, na brincadeira, estão sendo assentidas, se ela tá conseguindo dar conta disso, até começar a ver que ela se interessa. Quando ela começar a se interessar, tocou no carrinho, ou imitou o mesmo barulhinho que você fez do bloquinho, ou que do vrum do carrinho, você vai fazer reforço diferencial. Então, você vai falar, que legal. E aí, você vai colocar mais engajamento, mais motivação, porque é esse comportamento que você quer. Você quer diminuir esse excesso de brincar de bloquinhos, e começar a aproximar que ela se interesse pelo carrinho. E todo esse processo é com muito cuidado, né? Exatamente, com muito respeito, com muita atenção, genuinamente presente. Exatamente. Né? A criança percebe quando você de fato está inteiro, presente, interessado nela. Ela tem essa percepção. E tem hora que, tudo bem, ela aceitou 2 movimentos, daqui a pouco ela começa a não aceitar. Você vai ter que tentar novamente.
O jogo, acredito, o X da questão está para o profissional entender quais são os tipos de apresentações que eu posso fazer com esse carrinho. Como que eu apresento ele? Das mais variadas opções, para que eu tenha também repertório como profissional para conseguir ampliar esse brincar da criança. Se eu não penso isso previamente para planejar a minha sessão, eu não sei o que eu vou poder fazer ali na hora. Até mesmo porque o brincar, ele tá muito atrelado, né? Dentro do nosso comportamento, a gente fala dos reforços naturais e os reforçadores tangíveis, né? Sim. Algumas dessas classes. O reforçador tangível é basicamente você dar acesso a essa criança a um reforçador diante de uma demanda. Só que quando a gente fala do brincar, não necessariamente toda vez que ela fizer um movimento diferente com esse brinquedo novo, que ela vai receber uma coisa que... Arbitrária, né? Arbitrária aquilo. Uhum. Então, é um processo que ele demanda muito dessa motivação dessa criança, né? Dela estar relaxada naquele momento, ela estar engajada, porque a gente começa a parear esse estímulo neutro, por exemplo, o carrinho, com algo que é prazeroso para ela, que é o bloquinho. E aos poucos a gente vai fazendo essa transposição desse reforçador. Mas esse reforçador por si só, ele passa a ser um reforçador natural, ou seja, brincar com esse carrinho passa a ser tão interessante quanto brincar com bloquinhos. Você vai fazendo essa transposição para esse estímulo que ele é neutro, né? Ou seja, de uma forma respeitosa, né? Claro. Mas, e gradual, mas você tá fazendo essa transposição, né? Então, como a Patrícia falou, isso aqui vai muito também da expertise desse profissional, porque não é sempre que a gente vai estar preparado para fazer variações o bastante com esse brincar, Mas é né? possível planejar, é planejamento de sessão. Sim. É planejamento de sessão. Esse profissional aí, ele se planejando, ele vai que vai. E quando a gente fala, né, assim, espera-se do profissional isso, mas quando a gente fala de pais, muitas vezes a gente pode estar falando ali de um público que está lidando com comportamentos desafiadores no dia a dia, e isso gera uma ansiedade tremenda, né? Eu não consigo, meu filho não me deixa brincar com ele, não deixa eu chegar perto dos brinquedos. Então, tudo isso que a gente falou também da criação de vínculo, do interferir menos e seguir mais a liderança tudo isso é muito importante para esse princípio, né, para começar a se aproximar. E a paciência é a chave também, Sim. porque se a gente... É um processo contínuo, Exatamente, né? precisa de manutenção constante. Passinho de formiguinha, né? É um pouquinho por cada dia. E quando você fala do pai, nada mais é do que a gente colocar dentro do conteúdo do treinamento parental para ensinar esse pai. Sim. Como que ele vai fazer a aproximação? Como que eu vou brincar com o meu filho? Como que é esse espelhamento que você está falando, essa narração que você está falando? Como que eu faço isso em casa? Então, o analista do comportamento, ou o TO, né, ele tem que ensinar isso para o pai, para ele conseguir fazer, porque existe ali muita expectativa, e existe também a questão do tempo, do cansaço, do que brincar, né, leva com a seriedade que deveria levar, ou acha que é um peso, né, ter que brincar, um compromisso que eu tenho ali. Até mesmo porque faz quantos anos que esse adulto não brinca, né? Também se distancia disso, né? Se ele tem um filho ali na casa dos 25 anos, 26 anos, faz pelo menos uns 15 anos que ele não brinca, né? Então, é muito importante, né, ele fazer a participação desse, fazer treino parental, né, conversar com esses profissionais, para que ele também vá elaborando com ele mesmo nessas habilidades. Porque muitas vezes a gente tem um grupo de pais que são neurodivergentes também. Então, brincar para ele tem uma outra magnitude do que, por exemplo, para um colega de trabalho que também tem um filho, né? Então, tudo isso precisa ser levado em conta, e até mesmo pelo fortalecimento dessa relação, né, desses cuidadores, para que essa relação seja reforçadora para ambos, né? E a gente falou também um pouco do brincar funcional, né? E aí, quando a gente tá falando de um público de crianças neurodivergentes, é aí que tá o cuidado também. Principalmente nesse começo. A gente não vai começar já, né? E é o que acontece muitas vezes, as expectativas dessa família e, nossa, eu quero ver o meu filho jogando futebol bola comigo, exatamente. Então, assim, mas vamos partir do princípio, né? Então, vamos primeiro olhar
esse termo brincar funcional me incomoda até um pouco, né? O que é Eu essa fico funcionalidade? Então, assim, é uma expectativa social, na verdade. É o que é funcional para quem? Porque se a criança, ela brinca de uma forma diferente do que as pessoas esperam, tem alguma função para ela. Pode ter uma função autoestimulatória, né? É o que ela tem de repertório naquele momento e como ela experimenta o mundo até então. Então, a gente tem que partir dali. O que ela tem de habilidade é da onde a gente parte, né? A gente não parte das nossas expectativas. Mas pensando um pouco nisso também, nessas expectativas das famílias, isso é um desafio que famílias enfrentam no dia a dia, né? Então, como que a gente pode orientar esses cuidadores também para esse olhar, né? Daquele brincar que é diferente do que ele se espera e quais estratégias a gente pode orientá-los para partir esse brincar também para essas amplitudes, tudo isso que a gente está falando agora. Sim. A gente pode falar também das fases do brincar, né? Porque quando a gente está falando das crianças com atraso de desenvolvimento, muitas vezes eles vão olhar para a criança da mesma idade, tipo, mas esse menininho aqui Essa já brinca... Essa comparação não é legal. É injusta. É injusta, né? E não faz sentido nenhum. Sim. Só vai trazer mais ansiedade para esse pai e vai colocar a criança... E para essa criança também. Numa situação também muito prejudicada, quando a gente fala de desenvolvimento, até de socialização, porque às vezes o pai está empurrando, está querendo que vá ali para o grupo, e essa exposição ou essa cobrança não vai ser legal para ninguém. Sim. Né? Então, como esses pais isso... podem identificar em qual estágio do brincar o filho dele está? Olhando para o filho dele, e não para as outras da mesma faixa etária. Bom, se for para identificar que fase que ele está... ele teria que estudar o desenvolvimento infantil para entender em que fase essa criança está. Mas, mais importante do que identificar a fase é partir do sujeito. O que meu filho sabe fazer. Né? Para não ter uma expectativa alta demais, porque daí eu vou aumentar a demanda. E aí, naturalmente, o desejo de brincar, ou que meu filho brinque comigo, ou que brinque, vai ficar cada vez mais distante, porque você está aumentando a régua demais. Você está exigindo muito daquela criança. E o que era para ser reforçador se torna aversivo. Se torna aversivo. E a mesma coisa é não subestimar também, não descer demais. Muita curva. Exato. A gente, às vezes, percebe também que crianças que têm altas habilidades, ela pode ter 4 anos, mas ela está brincando com coisas de crianças de 8, de 10. E aí... também existe o contrário dos pais se preocupar da criança estar brincando com coisas que não são para a idade dela. Ou que já são coisas para adolescentes. E ele também se preocupa com isso. Então, o melhor movimento é a gente entender o que é relevante para aquele sujeito, o que o brincar tem de impacto para a vida social, emocional, cognitiva, aquele repertório que ele tem. Certo? E como que eu posso participar desse desenvolvimento do meu filho a partir dele e trazer esse progresso junto com os terapeutas. Então, alinhando com o TO, alinhando com o analista do comportamento e entendendo um pouco mais como que ele vai poder fazer esse movimento. Vou falar aqui para você de 2 exemplos. Eu tive um pai que queria que o filho jogasse futebol, o outro... E os homens têm mais. Eu vejo que existe uma expectativa muito maior, porque o repertório dos homens também de brincar, ele é bem menor de quando a gente fala da mulher. Ou da mãe, bem mais restrito. Então, os 3 que eu tive eram pais que tinham grande expectativa. Eu quero que meu filho ande de bicicleta. Eu comprei uma bicicleta para ele, tá parado há 2 anos e eu quero que ande de bicicleta. O outro era futebol e o outro era uma moto. Ele não tinha motorama quando era criança. Aí depois, quando ele pôde comprar, né, e ele brincava muito e era um autorama de moto. E era uma pista enorme. E ele queria que o filho também brincasse com aquela moto. Então, o objetivo que veio para a terapia, para a gente, quando falava de brincar, esses pais queriam isso. Então, a gente teve que começar a trazer isso para perto dessa criança. Então, se eu falo de futebol, dentro de tudo aquilo que faz parte de um contexto de futebol, dos itens de um futebol, o que se aproxima? O que eu consigo colocar próximo dessa criança? Ou o que ela já tem interesse? Ela já gosta de bola. Opa! Aí já é um ponto de partida. Então, olha para o repertório da criança, o que ela já tem, o que ela já dá conta e começa a trazer essas variações de brincar com essas pequenas aproximações de um alvo. Mas, ao mesmo tempo, olhando se está sendo prazeroso para essa criança. E não que está sendo impositivo, e não que está se tornando aversivo ou com demandas extremamente altas. Aí o pai já quer que seja goleiro, vista, né, todo o uniforme, já esteja lá fazendo a marcação no gol, e aí está querendo demais. Deixa de ser né? uma atividade prazerosa
prazerosa, né? Dos dois lados. Pra ser uma demanda. Então, é ter prazer no processo dessas pequenas conquistas. E pode ser que também não consiga. E seja uma exigência muito alta e essa criança não se interessa por isso. E a gente tem um ponto também, né, falando sobre futebol, falando sobre andar de bicicleta, que são questões motoras, né? Então, essa pessoa, Psicomotor. essa criança, ela pode ter limitações, Planejamento. né, no planejamento motor. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Quando a gente fala do brincar, as fases iniciais dele ali, que seria o psicomotor, né? Que é eu entender como o meu corpo se relaciona, certo? Com o ambiente. Então, a posição do meu corpo, equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico, lateralidade. Toda essa parte do psicomotor de explorar o ambiente, de explorar o meu corpo, explorar os movimentos, vão ser, se não forem bem trabalhadas, vão ser muito prejudiciais para esses dois tipos de atividades, futebol e bola. Cada vez mais as crianças estão tendo pouco repertório, poucas experimentações também de brincar, ficam muito em telas, por exemplo, ou muito restritas a apartamentos ou dentro de casa. Os pais também às vezes não têm tempo para poder levar para ambientes, mas pensar em circuitos, por exemplo, ou atendimento em psicomotricidade, para que esse corpo explore, é muito importante, porque a gente está falando de brincar, mas a ausência de um planejamento motor, a ausência de um psicomotor muito bem estruturado vai afetar a escrita, vai afetar as atividades de vida diária, né? Então, desde escovar os dentes, vestir um casaco, vai afetar muitas outras coisas. Vai afetar, por exemplo, como eu me organizo no trabalho. Vai afetar toda a vida do sujeito. Então, ali de 0 a 4 anos, o psicomotor ele precisa ser muito intenso. E aí afetar vai ser muito prejudicial, né? E a gente tem tendência aí para aquilo que a gente está confortável. É natural do ser humano. Então, se a criança percebe que ela tem dificuldade para correr atrás de uma bola, por exemplo, e ela tem facilidade para ficar sentada para brincar com os seus objetos preferidos ali no cantinho, ela tem dificuldade, por exemplo, de acertar o chute, de correr, de manter o equilíbrio dinâmico e estático ali dentro do movimento, entender se a bola veio para a esquerda, para a direita. Se ela tem, o nível de frustração é muito alto, a demanda é muito alta. Então, ela vai deixar também de participar. Sim. Só que existem uma série de atividades lá atrás que não tem nada a ver com futebol, que eu vou explorar nesse corpo e que vai ajudar ela a chegar nesse momento. Se preparar para isso, ela se preparar para isso. Isso faz parte de todo esse repertório. Se não tem, fica cada vez mais difícil. A gente falou bastante das expectativas dos pais enquanto as crianças neurodivergentes executarem essas brincadeiras, mas a gente pode pensar também no valor social de muitas brincadeiras tradicionais, né, que a gente tem, e no sentido de essas crianças entrarão em contato com outras crianças brincando disso também. E aí eu vejo que existe um papel muito importante da escola em como adaptar essas brincadeiras que tem esse valor cultural ali, quando a gente pensa, né, cada cultura, vamos falar agora de Brasil, a gente tem aí pega-pega, esconde-esconde, sei lá, pular amarelinha. Então, como que a escola, ela pode adaptar essas brincadeiras tradicionais, favorecendo a inclusão dessas crianças e, além disso, orientar também essas famílias, acho que não só a escola, mas quando a gente fala de crianças em contexto terapêutico, como que pode orientar esses pais a fazer essas adaptações dessas brincadeiras também? Sim, eu acredito que é muito importante a gente ter essa tomada de perspectiva de como que a gente vai fazer, porque essas brincadeiras, elas estão no intervalo, elas estão na educação física, elas estão muito dentro, né, desse dia a dia dessa criança. E é muito importante que a gente trabalhe com pistas visuais, com scripts comportamentais, né, ou seja, tem uma pesquisa muito bonitinha que eu gosto, que é basicamente, foi implementado com uma criança o brincar de esconde-esconde, ou seja, ela tinha um caderninho e aí tinha um passo a passo, então primeiro ela vai contar, depois ela vai até tal lugar, e aí se ela não achar o colega, ela vai falar, opa, vou para outro lugar. Então, assim, trazer essas pistas visuais, né, ou até mesmo treino com pares, chamar um coleguinha, né, para vir junto, né, nessa atividade com essa criança é muito importante, né, mas pensar também em ensinar isso de uma forma mais estruturada, porque às vezes realmente essa criança vai ter dificuldade de compreender aquela narrativa social que está tendo naquele momento, né? Por que essas crianças estão em roda
de repente falando pato, pato, ganso. O que isso significa e o que eu faço depois que alguém bate na minha cabeça e fala ganso? Sim. Então é muito importante que a gente tenha essa tomada de perspectiva até mesmo antes para preparar essa criança, né? Porque isso vai estar no dia a dia dela. E como a Patrícia trouxe um gancho, estar em movimento é muito importante. Porque a gente vai ter dentro da psicopedagogia várias crianças chegando com dificuldades de escrita, com dificuldades, inúmeras outras dificuldades, e ela não sustenta nenhum corpo na cadeira. Sim. Uhum. Nessa, o que a gente tem lá For Life, a Sensorial Move Trainer, ele tem essa proposta, justamente de trabalhar com planejamento motor, funções executivas, né, com a cognição, aonde você usa o recurso da gamificação e mais o movimento para que você consiga desenvolver essas habilidades, né? Então, também é algo muito interessante, a gente pensar de que tipo de recurso eu posso trazer para a sala de aula, que tipo de recurso eu posso trazer para dentro da clínica, para poder desenvolver esse planejamento motor, né, ou desenvolver as funções executivas. E é muito importante que esse professor, né, que esse coordenador, ele tome a perspectiva de que a gente não vai ter só essa criança, por exemplo, na brincadeira do pato, pato, ganso, sentada no colo do cuidador. Isso também tem que estar dentro do peito dessa criança. O café com leite, como era antigamente, né? Mas é um café com leite que ficava sozinha, abandonada ali, ninguém ligava. Exatamente. E essa criança ela precisa participar ativamente. Quando a gente fala de um PEI bem elaborado, a gente não fala somente dessa criança que vai aprender português e matemática, mas também como que ela vai socializar com os outros. Porque muitas vezes a gente fala de inclusão, mas a gente tem uma inclusão muito, entre aspas, mais social, que não é social, onde você vê essa criança sentadinha próximo do cuidador ou no colo ali no do cuidador. ambiente. Essa tá integrada. Tá ali. Exatamente, mas pouco você vê essa criança ativa dentro da sua comunidade. De fato inclusa, né? De fato inclusa. Então, se é importante para esse grupo aprender pato, pato, ganso, no PEI dela precisa estar escrito o pato, pato, ganso como objetivo. E com as adaptações necessárias para que ela possa Exatamente, com as adaptações necessárias. E que bom que você puxou esse assunto, porque eu ia mencionar exatamente isso. Em muitas reuniões com escolas, né, com alguns dos clientes que a gente atende, a gente consegue observar essa dificuldade, né, que as escolas têm de fazer essas adaptações por uma falta de capacitação mesmo, né? Porque a inclusão, ela é dita, vocês precisam incluir, mas não dizem também muitas vezes como fazer isso. E por isso que é muito importante que essas escolas sejam capacitadas em como promover a inclusão de fato, né? Você falou dos suportes visuais, enfim. E isso é um déficit que eu observo sempre. Em toda reunião com escola, eles não sabem o que é isso, não sabem como utilizar. E isso é um serviço que você presta, né, com a gente na Somos Singular, através da Academy Somos Singular, e eu queria que você contasse um pouquinho como que é esse trabalho de capacitação de profissionais para promover a inclusão em ambiente escolar. Sim, eu acho que é válido a gente falar aqui um pouquinho, porque estamos aqui todo esse período falando de uma coisa muito valorosa que é o brincar, né, e tivemos um gancho sobre como ela é importante para a socialização, para essa criança se desenvolver em inúmeras formas, né. Então, aqui a gente só tem apenas um escopo de o quanto é importante, né? Quando a gente olha para o serviço de consultoria, a gente vai olhar justamente para isso, né? Quando a gente vai dar uma palestra, a gente vai trazer conscientização para essa equipe. Ou seja, por que é importante trabalhar o brincar? Por que é importante trabalhar o brincar e fazer algumas adaptações? Quando a gente vai pensar numa capacitação, a gente vai pensar em uma coisa mais aprofundada, ou seja, como que eu vou fazer esse passo a passo, como que eu vou fazer um script comportamental. Quando a gente fala de script, a gente fala de roteiro, né? Então, como que eu vou fazer um roteiro comportamental para essa criança aprender a brincar de esconde-esconde? E quando a gente olha para a mentoria, a gente vê algo mais amplo. A gente vai olhar para esse gestor, olhando para a sua comunidade, para onde ele está atuando, para todas essas pecinhas se encaixarem, né? Como que ele vai trabalhar as políticas, né? Dentro da escola, né, na gestão dessa unidade escolar, para poder incluir a palestra, a capacitação, para ele atingir esse objetivo de ser uma escola inclusiva e, de fato, conseguir não só integrar, mas incluir essa criança em todas as propostas da escola.
Em todos os serviços ali, Exato, né? em Desde todos a- os serviços da escola. Porque só de uma das dimensões que a gente falou desse desenvolvimento infantil aqui foi o brincar, e a gente já trouxe tanta coisa rica. Só no brincar. Imagina todas as outras coisas que a gente pode promover, né? E ajudar essa equipe escolar. Porque é realmente isso, né? A gente vê muito essas dificuldades, mas eles também trazem, não sei o que fazer, Sim. preciso Sim. de ajuda. E nós somos essas pessoas, né? Que podem ajudar essas equipes escolares, esses professores, pensando no bem-estar do cliente, né? E falando em escola, a gente tá chegando numa época muito importante do ano, Exato. que são as férias escolares, né? Sim. E a gente falou muito do brincar e da escola, porque a criança, ela vai aprendendo muito. A maior parte do tempo ela está na escola, ou pensando em crianças que passam por terapia, estão na terapia, mas chega esse momento de férias escolares, é um momento de tensão para muitas famílias, né? A gente vai ter aí quebras de rotina, muitas imprevisibilidades. Então, a gente sabe que esse é um dos motivos, né, das férias serem tão desafiadoras. Então, como que a gente pode ajudar essas famílias a tornar esse momento mais leve, né, mais organizado, trazer uma estrutura que façam deles desfrutar desse momento, tanto as crianças quanto os seus cuidadores, desfrutar de momentos de prazer nesse período. Eu acho que é muito importante a gente conversar sobre isso, porque eu acredito que seja um tópico aí que vai dar ansiedade em muitos pais, né? Um mês, o que eu vou fazer com essa criança que vai ter quebra de rotina, que não vai se movimentar do jeito que ela se movimenta na escola? Então, como que a gente vai olhar para tudo isso, né? Então, eu acredito que é muito importante a gente trazer rotinas visuais. Voltamos a dizer a importância da previsibilidade, né? Então, aqui até a gente trouxe algumas voltadas para isso. Então, por exemplo, nessa época a gente tem festa junina, festa julina, né? Então, por exemplo, aqui é uma narrativa social. Então, é uma historinha, né, em que é contado para essa criança, trazendo uma previsibilidade do que vai acontecer nessa festa, o que ela vai ter, né? Então, trazer algumas narrativas sociais também para essa criança ir preparado, porque muitas vezes esse pai vai para um parque aquático, esse pai vai para um hotel fazenda, então tá, olha... E essa criança não sabe o que vai acontecer lá, né? Ela Exato. só muda, de repente, a rotina dela e ela é jogada numa atividade, Isso, né? não Vamos dizer entende o que assim. tá A acontecendo. história entende o que tá social tem acontecendo. esse potencial de antecipar o que vai ter lá, o que a gente vai encontrar lá, o que nós vamos fazer, quantos dias nós vamos ficar, depois de lá nós vamos para onde. Então, tudo isso ajuda, né, nessa previsibilidade através da história social. E eu acho que falar desses recursos, eles não são importantes só para os cuidadores, mas também para os prestadores de serviços, Sim. né? Para onde essas famílias vão. Porque... Assim, eu vi um ou outro lugar que essa família consegue entrar em contato e ter acesso a algum material desse tipo. Um material de o que a gente tem por aqui, como que funcionam as coisas, o que essa criança vai ter contato. Até Então, fotos, né? Também do exatamente, lugar. vídeos. E são estratégias que os pais podem usar, né? para conseguir construir uma história social, ou mostrar imagens, mostrar vídeos desse ambiente que essa criança vai estar. Então, isso é muito importante, realmente. Por exemplo, a gente tem esse aqui, porque eles podem estar, se for, como ela falou, né, para um hotel fazenda, ou até vai ter primos, tem irmãos, ou vai para um parque que seja, tem outras crianças. Então, como chamar amigos para brincar? Então, vai conseguir ter um passo a passo também de como ele pode conseguir fazer isso, né, nesse movimento através da história social. E a gente também tem um exemplo de poder montar uma história social para dizer que vai começar as férias, porque está tendo uma quebra de rotina, a criança está acostumada aí, e ter um outro que seria A volta volta às aulas. Então, a gente pode trabalhar bastante com previsibilidade, contando essas histórias sociais de forma antecipada, para que a gente consiga comunicar para a criança e trazer esse repertório, talvez, de entendimento, de comportamentos que ela pode emitir, porque às vezes ela não tem condições nem de lembrar, né? Mas como é que eu faço isso? Sim. E essas histórias sociais ajudam bastante a gente trabalhar E é com um desafio, né? Porque essa criança, ela tem uma quebra de rotina para entrar nas férias. Isso. E aí ela começa a se adaptar a esses novos ambientes, esses E novos as férias contextos, acabam. e as férias acabam. E elas têm que voltar de novo a uma outra rotina, né? Então, Exato.
já programar essa organização, esses recursos é muito importante, né? Ajuda essa criança a se organizar no tempo do que vai acontecer com ela, das situações que ela vai vivenciar, né? E a história social que você mostrou, né? Como chamar amigos para brincar. Quando a gente tá falando de uma criança que já tem um pouco mais de habilidades linguísticas também, a gente também pode apostar no ensaio comportamental, né? Como você Isso, a gente mencionou muitas vezes. dramatiza, Isso. simula isso do que é esperado e também ajuda bastante quando acontecer, né? Sim, muito É legal. outro caminho. Falando em passeios e atividades, pensando no nosso público, pensando que são crianças que podem ter alguns tipos de dificuldades, o que vocês podem trazer de orientações, de dicas para esses pais? Né, do que eles podem fazer nas férias, que eu acho que essa é a grande questão da maioria dos pais, né? O que eu vou fazer em 30 dias de férias com a minha criança? Vocês conseguem trazer um pouco de exemplo pra gente? Bom, a gente estava conversando bastante sobre isso, porque tem aquele pai que tem condições, como a gente falou, de ir para um hotel fazenda, de viajar, mas e o pai que não tem? Então, você pode, por exemplo, procurar, se a sua cidade tem um SESC, geralmente eles têm as programações nas férias. E aí você pode ir previamente, novamente a gente está falando de previsibilidade, vá lá Vai ser antes. importante até pro pai, para ele se regular, para saber o que ele vai Exato. fazer. Veja qual é a programação, que tipo de programação seria interessante para a sua criança, porque às vezes o pai acha que é interessante, mas não é interessante para a criança. Sim. Ele tem aquela expectativa. Então, veja o que tem lá de interessante, veja os horários, as datas, se adequem, né, na sua rotina, porque muitos pais também aproveitam para tirar férias quando as crianças tiram férias. E quando tem aquela mãe também que não tem a rede de apoio, não tem o marido e tá ali com a criança também com autismo. Como que ele vai equilibrar tudo isso? Então, mapeia, a gente tem também a questão das piscinas públicas, a gente também tem a questão dos parques públicos, a gente tem associações que também fazem programação, né, prefeituras que fazem também, programação, colônia de férias. colônia de férias. Faz algumas sessões cinemas voltado para Isso. autistas, né? Então, com a luz ligada. Então, Com baixa, realmente, procurar a programação da sua região, né? E algo que se conecte com aquilo que você acredita Sim. que seja legal para sua criança. Mas uma coisa que a gente estava discutindo até mesmo sobre isso, é muito importante também você se conhecer, né? Você enquanto cuidador. Exato. O que vão ter O que eu dou dias- conta, né? O que eu dou conta, O que eu exatamente. dou conta. Porque vão ter dias que realmente esse pai vai estar lá, que ele vai de manhã almoçar num lugar legal, depois ele vai no Sesc e à noite ele ainda vai levar essa criança para comer sorvete, porque ele tá super animado. Mas vão ter dias que esse pai tá cansado, né? Muitas vezes esses pais, como bem vocês falaram, eles estão tirando férias nas férias dos filhos, né? Então é muito importante que esse pai, ele também se conheça nos seus limites, né? Diante dessa situação, né, dessa canseira, o que para mim é algo que é possível para eu estar fazendo, né? Até mesmo para não ter um desgaste ou levar a criança, né, falar, não, eu vou fazer uma programação super legal. E o pai vai ficar sobrecarregado, né? Então é muito importante que esse cuidador se conheça também, né? E algumas estratégias, assim, por exemplo, o seu filho gosta, vamos falar de uma mãe que não tem com quem deixar, ela tá sozinha com essa criança, tá de férias na escola, né? E ela tem que se organizar. E ela já tá sobrecarregada, né? Férias, na verdade, é sinônimo de mais Mas sobrecarga. sobrecarga quando a gente tem uma mãe nessa situação. Então, vamos supor que ele gosta de um determinado filminho, de um determinado desenho. E aquilo dura uns 15, 20 minutos, 30 minutos, ou até se for um filme maior. Enquanto ele tá lá, você aproveita para colocar um fone para você e você ouve sua música preferida, né? Ou então você ouve um podcast que você também está precisando. Enquanto talvez essa criança conseguiu ir para uma sessão de fonoaudiologia, porque está de férias, mas algumas terapias continuam. Nem todo Sim. mundo está na terapia intensiva, mas ele vai estar lá. Então você pode aproveitar para ouvir uma meditação guiada ou ler um livro que você gosta. Então tem que ter um planejamento também em cima dessas possibilidades que a mãe consegue ajustar ali. E isso também é importante, ela conseguir, por exemplo, trabalhar com uma rotina, onde a gente coloca ali manhã, tarde, noite, mas aqui está só a rotina da criança. Ela pode colocar a previsibilidade para as crianças, olha, agora é a vez da mamãe. A mamãe vai tomar banho e você vai, né,
assistir desenho e a mamãe vai tomar banho. Então, eu posso colocar toda a experiência para a criança, que aqui tá lanche, brincar, guardar os brinquedos, lavar as mãos para a gente comer. Depois a gente escova o dente, vai na fono e vai no parquinho. Mas dentro dessa mesma rotina, eu também posso colocar as minhas pausas como mãe, o meu tempo para mim, introduzido no mesmo mural. Enquanto você está fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. E se mesmo assim a criança ainda vir, digamos assim, na direção da mãe, e aí ela tá, por exemplo, decidiu ficar um pouquinho em silêncio, quieta ali no quarto, enquanto a criança está vendo o desenho. E ela vem e fala assim, não, agora não é esse desenho que está aqui, mas agora a mamãe está descansando e você, depois que eu descansar, nós vamos brincar. Mas ele está assistindo desenho. Então, primeiro a mamãe descansa, depois nós vamos brincar. A mesma coisa que se a criança está querendo, a atividade aqui é brincar, tá vendo? No mural. Aqui é brincar, né? E ela então tem que comer primeiro, que aqui tá lanche. Então ela vai lá, quer pular o lanche. Não quer comer o lanche primeiro e quer brincar. Então ela falou, não, nós vamos primeiro comer o lanche, certo? Para depois brincar, conforme a rotina. Ela faz esse combinado e reforça esse combinado com a criança através do primeiro e depois. Então, essas estratégias, se elas bem organizadas, bem pensadas, né? Que a gente está comentando sobre isso. Os adultos precisam ter esse planejamento. Quem planeja isso é o adulto, é o pai e a mãe. E é na importante noite ter anterior, uma assiduidade uma também no uso, né? Aí faço hoje, amanhã não. Ter alguns pontos de ancoragem, né? Exato. Beleza, tudo bem você sair com a criança, né? Isso vai ser legal. Mas também durante o seu período, né, de férias, ter alguns pontos de ancoragem. Então, se essa criança ela vai dormir, geralmente vai para a escola, né? Às 8, né? Tudo bem dormir às 9, mas vamos ter um ponto de ancoragem para essa criança não dormir meia-noite, né? Não quebrar tanto assim essa rotina. Não ter uma quebra tão brusca de rotina, né? Então, trazer, olha, ela almoça por volta de meio-dia. Vamos continuar tentando encaixar algumas atividades por volta de meio-dia. É aquela velha história, não é que a gente está reforçando inflexibilidade nessa criança, que ela vai ser rígida quanto à rotina dela. Não é isso. É uma questão de realmente de previsibilidade, de autorregulação para essa criança e para ela saber também aquilo que ela a rotina, ela é importante para qualquer criança, né? Sim. A rotina. A gente sabe que nas férias vem uma flexibilidade maior de rotina, mas alguns pontos os pais têm que levar em consideração, porque não é só a questão de tirar totalmente a rotina, porque depois isso vai ficar totalmente desgastante para todo mundo voltar para uma rotina. Sim. Por exemplo, uma criança que ela já é agitada, hiperativa, e você tá lá de férias, naturalmente também já não tem os movimentos da escola que também ajuda a gastar. Você vai ter que gastar essa energia dessa criança. Então você tem, poxa, da hora que ela acorda até mais ou menos o finalzinho da tarde. Se você começar a avançar essa hiperagitação para depois, essa criança não vai dormir. Né? Então, você tem que conseguir pensar, tá, em que momento eu vou colocar essas brincadeiras, qual é o momento de começar a acalmar a casa, acalmar as brincadeiras, para ele continuar tendo a rotina de sono. Sim. Até para que eu também consiga descansar e não tenha que ficar eletrizada com essa criança até 1, 2 horas da manhã, que é a higiene do sono. Essa é uma rotina que eu manteria mais também nas férias. Né? E uma outra questão também, né, quando você está trazendo sobre se acalmar, sobre autorregulação, eu pensei em uma outra questão que são os trajetos. Sim, de carro, de ônibus. Exatamente. Nesse período de férias, é comum que as pessoas viajem, às vezes de carro, às vezes de avião. Então, o que os pais podem fazer nesse momento desses trajetos? O importante é ter um kit. É um kit salva-vidas quase, né? Na verdade, é um kit que todo pai deveria ter. Seja porque eu vou viajar de carro, ou se eu vou de ônibus, ou se eu vou de avião, né? Ou se eu estou no meu dia a dia também, né? É um kit que seria bom ter aí, mas nessa época do mesmo jeito que a gente tem um macaco lá no carro, sabe? E a gente tem, às vezes, algum creminho de mão, alguma coisa que a gente já deixa estrategicamente no carro, tenha um kit também. Então, é o seu kit de sobrevivência. Então, com pequenas coisas que essa criança gosta de manipular e gosta de mexer. Então, a Lídia vai mostrar aqui, tem um feed toys, né? Eu aqui para vocês alguns exemplos, né? Indo muito por dentro daquilo que é prazeroso para a criança. Então, aqui a gente tem uma caixinha
que ele tem vários fidget toys, ó, esse é o horário da SMR. Mas tem vários fidget toys, né? Ter uma caixinha que tem alguns estímulos, né, sensoriais, para essa criança se regular, porque às vezes é até difícil pra gente tirar a criança do meio da brincadeira, porque ela fica tão animada ali que é difícil até redirecionar. E o que a gente tem? Crise. Então é muito importante que a gente tenha esses estímulos mais sensoriais, né? Aqui a gente tem aquele que foi famoso, né? O Pop, né? Ou até mesmo, que a gente trouxe um exemplo, um abafador. Então, assim, é muito importante lá na For Life mesmo, a gente tem todas as salas, né? Um abafador. Muito importante que também esse pai, ele leve um abafador. Então, assim, tenha coisas que tragam calma, né? Que tragam regulação emocional para essa criança, a depender da quantidade de estímulos que ela vai ter. Porque a gente sabe que nas férias a gente provavelmente vai estar em contextos que a gente não está no dia a dia, né? A gente vai estar em ambientes provavelmente com mais estimulação. E a importância do abafador, em alguns casos, é justamente esse. Porque muitas pessoas autistas têm sensibilidade auditiva e coisas relacionadas a isso, né? Então, é importante também já prever, qual é o lugar onde eu vou, para onde eu... qual que vai ser a minha estratégia ali, se caso acontecer alguma coisa, né? Para onde eu vou... direcionar minha criança, uma sala mais reservada. E até mesmo a seleção desses brinquedos, desses itens do kit de sobrevivência tem que ser, não é aleatório. Por exemplo, uma criança que gosta de coisas que se movimentam. Então, a gente tem aqui, né, um aramado, né? Que é bem menor, a gente tem aquele gigantesco, mas esse é pequenininho, você consegue levar. Então, crianças que gostam de coisas que têm mais movimento, ela gosta de manusear coisas, é importante eu trazer. Esse aqui também, eu vou apertar, eu vou ter vários movimentos, né, ali. Agora, uma criança que é mais sensorial, eu posso ter geleca, eu posso ter massinha, né, eu posso ter também aquelas bolinhas que incham, e eu já deixo preparo, deixo ela preparada, ponho num potinho desse para a criança ficar manuseando, amassa areia. Então, se ela gosta de questões mais sensoriais, eu posso também ter uma caixinha cheia de tampinhas, cheia de folhas secas. Para a criança que gosta de manipular esses estímulos sensoriais, a mãe prepara e deixa isso estrategicamente dentro do carro, ou leva no ônibus, ou leva também, né, nessas viagens. Por exemplo, gosta de dinossauro, então leva um livro de dinossauro. É aficionado por números, leva então um livro de números soltos, né? Às vezes é interessante para crianças que são tem um repertório um pouco maior, também levar livrinhos de boas maneiras. Porque muitas vezes quando eu tô fora de casa, tem a questão da validade social que incomoda um pouco os pais. Então, eu estou em casa antes de sair, eu posso fazer a leitura desse livrinho antes de sair, né? E ensinar, olha, você vai ter que pedir, por favor, você vai pedir, com licença. Então, tendo esses livrinhos, desde que a criança goste, para poder lembrar que quando a gente está em determinadas condições sociais, eu preciso ter boas maneiras. Em vez de ficar corrigindo, passando nervoso aí com a criança ali na frente, eu posso ter um pouquinho mais de estratégia. E cartinhas, né? A gente sabe que muitas crianças também gostam de manipular cartinhas, né? Gosta de enfileirar. Então, coisas que é possível dela também enfileirar, coisas que é possível ela levar, né, dentro desses locais. É aquela coisa, né, não é que necessariamente a tela a gente vai ter algo como algo totalmente negativo. Sim. Vamos lembrar que vão ter momentos que esses pais vão estar exaustos, né, a gente sabe de tudo isso. Sim. Que vai ser um momento que o pai e a mãe vai conseguir tirar um tempinho para eles. Sim. Mas não deveria ser regra, né? Não deveria ser algo que acontece sempre. Sim. Então é muito importante ter esses objetos manipulativos, né, no carro à disposição, para que também não fique só na tela, né? Só nesse momento. Exato. Porque também se a gente se enjoa de ficar na tela ali 1, 2 horas, imagine a criança em um trajeto um pouco maior. Sim. E aí você deixa para usar esse tablet no momento assim de mais urgência, né? Onde já esgotou as possibilidades e você precisa utilizar. Mas leve também um lenço umedecido, leve também uma muda de roupa, né? Leve também um timer ou as pistas visuais que essa criança consegue entender. Por exemplo, acabou, pedir ajuda, mais, ou até o sistema de comunicação alternativa. Sim. Então, os pais precisam lembrar desses recursos. A gente já teve situação também de pai que foi viajar, mas não levou a CAA.
Como, Como né? deixa a voz da criança em casa, Deixa né? a voz da criança em casa? Não pode. E até da gente conseguir fazer uma programação. Se eu vou para um hotel fazenda, o que vai ter lá? Aí não tem como ele pedir nada porque não foi preparada essa prancha, esses sinais. Prancha temática, Exatamente, né? o que ele vai encontrar lá. Então, precisa de uma prévia organização para avisar, por exemplo, a equipe, para a equipe também preparar essa história social ou preparar esse recurso tecnológico, né, para que a criança consiga se comunicar. Então, é importante pensar que essas questões podem ajudar. Um recurso que é bem bacana quando a gente fala de avião, é a gente pensar na manta ponderada, porque de todos esses recursos, se eu vou de carro, se eu vou de ônibus, se eu vou de avião. Carro é mais flexível, eu posso parar a hora que eu quiser, né? Eu posso fazer pequenas pausas, então isso é mais tranquilo. Dentro do ônibus já fica um pouco mais difícil, mas ainda assim a movimentação, ela ainda é um pouco melhor, mas no avião a gente já sabe que isso se torna um pouco mais complicado. A manta ponderada, que a gente fala de sentar, ou ter aquele outro que é o redondinho, que tem os estímulos, a almofada sensorial. Eu também posso utilizar para crianças que são mais agitadas, então elas sentam naquela bola, né? Proporciona um movimento, né? Proporciona movimento. Agora, se eu também estou muito ansioso e eu também preciso de tato profundo, eu jogo essa manta ponderada em cima das pernas. O avião, ele tem algumas restrições a mais. Então, é interessante que a família pense em ter esses kits e pensar a melhor estratégia. A manta ponderada vai ser uma manta que ela tem uns pezinhos, né, dentro dela, e aí ela vai trazer realmente esse conforto por esse alívio, né, acomodação, por essa acomodação por conta desse pezinho que tá sobre essa pessoa. Isso. As crianças que passam por acompanhamento com um terapeuta ocupacional, né, essas famílias podem buscar essa orientação também antes de uma viagem. O que eu posso fazer para ajudar que meu filho tenha uma experiência agradável, né, com menos sofrimento? Antes da gente partir para o bloco de encerramento, só para a gente fechar esse assunto, né, a gente falou muito aí de como promover previsibilidade para evitar que a gente entre em contato aí com excessos comportamentais nesse momento por uma sobrecarga, enfim, pela imprevisibilidade, mas ainda assim, todas essas novidades, todos esses ambientes que as crianças podem vir a frequentar nas férias podem gerar, né, essa sobrecarga sensorial. Então, o que a gente pode orientar essas famílias em como perceber esses sinais precursores, né, antes da gente entrar aí num comportamento de crise, e quais estratégias eles podem utilizar para amenizar isso antes de se tornar um comportamento maior? Você está falando de uma criança que vai entrar em shutdown, isso. Né? Então, os comportamentos que ela pode emitir na hora, ela pode ficar calada, ela pode entrar no que a gente chama de catatonia, ela para, ela pode se esconder. Então, já são movimentos que está dizendo para ela que eu já estou entrando numa sobrecarga. Então, diante desses sinais, no caso, a família já pode convidar essa criança, né, a retirar ela um pouco desse ambiente e criar uma rota, por exemplo, de escape, de fuga. Mas para isso eu também tenho que saber como é que é esse ambiente, para onde eu vou levar. Porque quando eu não vou previamente no ambiente, eu não consigo fazer essa rota de fuga. Eu não consigo imaginar para onde eu vou levar. Eu tenho que trabalhar com tudo aquilo chegando muito rápido para a criança e para mim, que sou o cuidador. Então, o interessante vá antes no local e entenda, se tiver muitos estímulos aqui, ele entrar e emitir esses sinais, como que eu posso fazer? Eu vou para aquele lugar lá, que é mais silencioso ou que tem menos estímulos, né, até ela se acalmar. Às vezes, a gente também tem que procurar entender que o tempo que essa criança precisa desse descanso, né, desse distanciamento, pode ser curto e às vezes ele é mais longo. E a gente precisa respeitar essa particularidade também, porque pode ser que esteja com irmãos, pode ser que estejam com outras pessoas, e é interessante, se puder ter a possibilidade, alguém fica com essa criança até ela conseguir se recuperar, né, precisar desse tempo sozinha, que pode ser um tempo maior, e outro talvez se direcionando com as outras crianças e cuidando, né, caso tenha irmãos, por exemplo. E é muito importante, né, esses ambientes preparados para receber essas pessoas nesses momentos, né, de crise, de sobrecarga sensorial. Sim. Inclusive, na nova unidade da Somos Singular, uma sala foi pensada exclusivamente para essas situações, né, uma sala de escape. Então, é importante, de fato, que os ambientes que são comunitários
comecem a desenvolver também essas políticas para ter esses ambientes mais reservados, né? Sim. Para que essas pessoas possam recorrer a esses momentos. A gente sabe que já existem alguns aeroportos também, Sim. né? Essas salas de escape. Eu já vi em estádio de futebol também. Estação de metrô Estação de também. Uhum. gente Que viu faz muito recentemente. sentido, né? Porque são ambientes bem barulhentos. Bem também. No sobrecarregados. Museu da Imaginação em São Paulo, eles também têm uma sala de escape. Legal. Eu entrei lá para ver, foi bem legal. Mas isso que eu falei são todas estratégias agindo diante do comportamento. Agora, e para agir antes? Antes da criança entrar, o que eu posso fazer para ela não entrar, por exemplo, numa sobrecarga? Para ela não entrar, o interessante é, eu posso contar uma história social do que vai acontecer, qual é a programação, e essa exposição ser gradual. Eu não preciso necessariamente fazer com que essa criança participe de tudo ou que fique longos períodos. De repente, ela ficar 10 minutos é o suficiente. E aí eu já dou um tempo de descanso e aí pergunto novamente para ela se ela quer voltar. Ela volta, fica mais 10 minutos. Então, não necessariamente ela tem que ficar 1 hora exposta a todos aqueles estímulos, né, de uma vez só. Então, eu posso, aos poucos, também dar esses sinais para a criança. Estou vendo que você já está ficando cansado. Né? Hora de recuar, hora de dar uma pausa. E aí você pode introduzir as fichas e aos poucos ir mostrando para essa criança que está tudo bem ela se afastar também. Ela pode se autogerenciar através desses respondentes que vão aparecendo, que, né, no caso, se ela conseguir perceber, ou diante de comportamentos que estão mais visíveis, são mais públicos. E aí a mãe sinaliza um cansaço ou algum comportamento que seja mais visível. Olha, você está fazendo isso, então você está ficando cansado. Vamos sair um pouquinho, vamos beber uma água, vamos relaxar e depois a gente volta. E se a criança tem dificuldade também de pausar essas brincadeiras que estão muito legais, a gente dá previsibilidade de que a gente vai voltar, né? A gente vai parar agora e depois a gente volta. Exatamente. São situações que são possíveis. Nossa, quanta coisa legal que a gente conversou aqui hoje, hein? E dava para continuar conversando há muito certeza. tempo. Bom, a gente vai encerrando, né? A gente abordou aí muitos temas interessantes. Realmente dava para continuar prolongando essa conversa por muito tempo, mas a gente precisa seguir um cronograma. Mas para a gente encerrar, que recado que vocês deixam para essas famílias também, para que elas consigam levar com elas essa importância do brincar e que isso mantenha-se como algo prazeroso e não como mais uma demanda na rotina delas? Eu acredito que o brincar é quase que o primeiro responder ali relacional com aquela pessoa, né? Com aquele indivíduo com o qual ela está. Então, acredito que quando você brinca com o teu filho, você vai ter uma resposta ali naquele ambiente que vai ser muito prazerosa, né? Aquele contato, ele percebendo a sua importância que ali também no brincar dele. Então, assim, acredito que é algo desafiador, né? Voltamos a dizer que muitos desses pais também são neurodivergentes, também vai de encontro com coisas que atravessam a eles, mas é algo que procure profissionais, né? Procure sempre informações, né? Para que a gente consiga, de fato, efetivar esse brincar cada vez mais funcional e prazeroso para essa criança. E, principalmente, também, né? Não vamos esquecer do cuidador, né? Que é importante ser olhado nesse momento. Bom, eu diria que planejamento e treinamento. Então, eu tenho que fazer esse planejamento. Abrir mão desse planejamento é praticamente sinônimo de vou ter problemas. Uhum. Não tem como. Eu acredito que, por mais que a gente queira muitas vezes, nas férias, abrir mão, né, de uma rotina mais estruturada, porque a gente também quer sair disso que nos engessa, o planejamento para essas crianças e para essas famílias, ele faz toda a diferença. É sinônimo mesmo de saúde, é sinônimo, né, de dias prazerosos, de melhor comunicação, de menos sobrecarga. Então, investir em planejamento, sem sombra de dúvida, buscar a equipe para receber o treinamento adequado, ou o suporte, ou a história social, ou a CA adaptada, o que for necessário para que essa viagem ou esse período de férias tenha mais sucesso e seja prazeroso. E o meu ponto de vista o ócio também faz parte. Faz parte para o adulto, faz parte para a criança. O não fazer nada, né, também faz parte. É como eu vou encaixar tudo isso e fazer isso funcionar. Então, os pais não podem abrir mão também do descanso deles e de
colocar no meio dessa rotina das férias, mesmo que seja 15 minutos, 30 minutos por dia, alguma forma do prazer dele, do bem-estar dele também está sendo cuidado diante dessa situação, né? Que é um evento que pode durar 15 dias, 30 dias, a depender da escola que você tá, para que seja saudável para ambos os lados. Eu acredito que meu ponto de vista seria esse. Certo. Bom, e com esse papo tão importante, tão cheio de informação, a gente vai encerrando mais um episódio do nosso podcast. É isso aí, esse espaço ele existe graças a você, né? Para você que busca por informação de qualidade, busca acolhimento. Então, continue acompanhando a gente para saber mais informações que podem ajudar você no seu dia a dia com uma pessoa neurodivergente, ou você também sendo uma pessoa neurodivergente. Legal. E se você gostou do nosso conteúdo, deixa aqui nos comentários o que você achou e também sugestões de temas que você gostaria de ver aqui, assim como convidados também, né? Então, hoje a gente teve convidados extremamente importantes de áreas diferentes. Então, se você tem sugestões, deixa pra gente também. É isso aí. E se você lembrou de alguém que possa se beneficiar desse conteúdo, um familiar, um amigo, um colega de trabalho, envia o link desse episódio para ele. É muito importante a gente disseminar a informação de relevância e qualidade para quem precisa. E acompanhe a gente também nas nossas redes sociais, porque a gente sempre está compartilhando conteúdo de qualidade, com embasamento científico. Então, ativa as notificações aqui do YouTube para você receber quando a gente lançar um novo episódio, mas também acompanhe a gente nas redes sociais. Então, nosso Instagram é @somossingular, e agora a gente também está movimentando um outro Instagram, que em breve vai ter novidades, que é o Academy Somos Singular. Então, a gente também, em breve, vai ter coisas muito legais por lá. É isso aí, a sua história também tem espaço aqui com a gente. Então, se você tem interesse em participar de um episódio, se você conhece alguém que seria muito interessante de estar aqui com a gente, entre em contato com a gente pelo Instagram ou pelo contato do comercial, que vai estar aqui na tela, em algum canto, no QR Code, que o nosso time acolhe vocês e a gente pode alinhar da melhor forma possível a sua participação aqui. E se você mora aqui por perto, no Vale do Paraíba, ou tá passando por aqui, não deixa de passar para conhecer a gente fisicamente, né? Temos 3 unidades aqui no Vale, então em Pindamonhangaba, em Taubaté e agora também em São José dos Campos, numa unidade voltada para adolescentes e adultos. Então, se você tem curiosidade de conhecer a gente de perto, bater um papo, assim como a gente tá batendo aqui, não deixa de passar para conhecer a gente também. É isso aí, muito obrigada, queridas, Muito pela obrigada. participação. Foi muito bom. Muito obrigada por cada um que acompanhou até aqui e a gente te aguarda para o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.